Boa tarde, sábado, 17 de abril de 2021. Essa semana as aulas tiveram que ser interrompidas em função de uma notícia muito triste para mim e para as pessoas que me são importantes. A gente retoma no sábado hoje, que é um sábado letivo. Seria um sábado em que a escola seria aberta para a gente refletir sobre a existência do colégio Eupídio Ferreira Paz, na região que hoje é o bairro Cristal. O colégio está situado numa das entradas da Vila Cruzeiro e ele é um espaço de educação importante para uma comunidade muito grande, né? O colégio foi fundado no início dos anos 70. Eu acho que a escola é só um ano mais velho que eu, talvez um ano mais novo, mas enfim, né? Hoje seria um dia de festividades na escola, de atividades. Com a pandemia, já é o segundo ano que a gente não realiza atividade nenhuma no que seria o aniversário da escola. Essa semana, nós batemos o recorde mundial em mortes pelo coronavírus. Já são 3 milhões no mundo inteiro. E o número de pessoas jovens em idade ativa profissionalmente também aumenta. Nem todos foram infectados por imprudência. A grande maioria não foi isso. A minha amiga que faleceu era uma mãe, uma trabalhadora, uma mulher jovem, filha, mãe, tia, irmã. Nos faz pensar, né? Nós estamos vivendo um momento em que é necessário a gente pensar. Pensar de forma a entender ou buscar o entendimento do que está acontecendo. Não o porquê está acontecendo, mas o que está acontecendo antes de qualquer coisa. É uma epidemia? É global. Todos nós estamos sujeitos a ela. E é uma epidemia que só se alastrou por vivermos dentro de estruturas sociais, dentro de cidades densamente populadas, densamente povoadas. Essa densidade de povoamento levou o planeta ao momento de colapso das estruturas de exploração de recursos naturais, como água, como ar, minérios. Este momento que estamos vivendo é o que o Paul Crutzen falou de antropoceno. E o que está acontecendo está relacionado à forma como nós estamos vivendo em sociedade. Como nós estamos estruturando nossas vidas em função de uma grande exploração do planeta
dos seus recursos naturais, mas dos seus recursos humanos. Quanto mais pessoas vivendo em situações precárias de higiene, de saneamento, de acesso à água potável, de acesso a encanamentos de esgoto, quanto mais pessoas vivendo sujeitas a esgotos não tratados, a áreas não organizadas de forma saudável, mais nós temos a proliferação de doenças e de transmissão de vários tipos de patógenos. Pensar sobre isso é encontrar não só as razões que nos levaram a este momento, mas a tentar buscar estratégias para superar esse momento. Eu entendo a vida humana, a trajetória humana no planeta como um grande rio que corre em direção ao mar. Existem quedas d'água, existem barreiras, existem pedras nesse rio, árvores, vários tipos de obstáculos. Ninguém que entra nesse rio é um igual ao outro, nem sai igual ao momento que entrou. Esse rio nos leva, mas alguns de nós estão em barcos, outros em canoas, outros estão à deriva. E alguns, talvez a grande maioria, estão nas margens, observando. Mas observando sem observar, sem ver atentamente. O que a gente vai fazer com essa observação e com o conhecimento que essa observação nos dá? Essa é a grande questão. A aula de hoje, a live de hoje, que é voltada para os alunos do ensino médio, e ela está dentro de uma perspectiva de tentar juntar as informações que esses alunos vêm trazendo de vários outros anos de escolaridade e ajudar a pensar criticamente. Não é à toa que o título que eu dei é Tudo que é humano nos interessa. Todo pensamento humano organiza conhecimento. E esse pensamento humano que organiza conhecimento, que produz conhecimentos, a gente costuma dividir ele em vários tipos de conhecimento. As ciências físicas e naturais, as ciências humanas, tecnologias, ferramentas, política. Mas, na verdade, esse pensamento, ele não está fragmentado. A gente precisa entender que existem conexões entre um conhecimento que está lá na Ásia e alguém que está aqui no Brasil. Existe uma ligação entre os conhecimentos que nós trazemos e aquilo que foi produzido séculos antes de nós. Então, a gente vai juntar essas informações. A live tem base nos livros, na pesquisa nos livros, uma breve história da filosofia, uma breve história da ciência, o guia de história da filosofia, que foi publicado pela editora Online Editora, e no Convite à Filosofia da Marilena Chauí. A gente vai trabalhar hoje com um conceito
que ele é muito importante para a gente entender como é que o pensamento ele se estrutura, né? E tá ligado a conceitos que a gente usa no dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre o logos, sobre a razão, sobre o senso comum e sobre o pensar criticamente. Não é uma resposta definitiva, mas são caminhos que a gente vai percebendo que existem, e aí a gente pode tentar chegar no entendimento que funcione para todos nós. Quando a gente está falando em logos, a gente está falando de uma palavra grega que está na raiz de palavras como biologia, citologia, embriologia, fenomenologia. Jesus, fiquei disléxica. Viram? Todas as palavras que têm logia estão de alguma forma ligadas à ideia de logos. Quando a gente fala embriologia, sociologia, histologia, a gente está falando do estudo aprofundado de alguma coisa, correto? O estudo aprofundado de alguma coisa é a organização do pensamento buscando as causas, as origens de alguma coisa e os desdobramentos dessa coisa no mundo físico, no mundo das ideias. Então, sociologia é o estudo da sociedade, dos grupos sociais, da forma como os grupos sociais e os indivíduos se relacionam. Embriologia é o estudo dos embriões, sejam eles quais forem. Citologia é o estudo das células, sejam elas do que forem. Então, quando a gente está falando em logia, a gente está falando de forma indireta em logos. E logos vem do grego legein, que significa contar, reunir, calcular. Bom, tudo que é reunido, narrado, contado, calculado é feito de uma forma ordenada. Então, o pensamento humano, ele tem uma ordem. Ele tem uma estrutura de funcionamento. Quando a gente diz que uma pessoa perde a capacidade de raciocinar ou perde a razão, a gente está dizendo que ela não está mais conseguindo usar o pensamento da forma que todos nós usamos. Bom, dito isso, como introdução, a gente vai tentar compreender como é que o logos aparece na história. Sim, porque todos os conceitos têm um momento em que eles aparecem e se tornam importantes. O logos é um desses conceitos. Eu vou trazer logo de cara duas definições de logos que são as mais usuais e depois eu vou desmontar elas um pouquinho. A primeira definição veio com um cara chamado Heráclito de Éfeso, aquele de que a gente mergulha no rio e não sai igual daquele rio. O Heráclito que falava que a mudança era a única coisa que podia ser prevista, ou seja, tudo estava em constante mudança, transformação. O Heráclito, lá no século V a.C., ele vai falar que logos é o conjunto de leis universais e que tem harmonicamente
tem um peso sobre a realidade material e sobre a realidade mental. Esse conjunto de leis universais representam uma inteligência cósmica que organiza o mundo da matéria, o cosmos, e o pensamento humano. Lá no 5º século antes de Cristo. Quando ele está falando isso, ele está falando de que se existem leis universais, nós podemos entender como elas funcionam. E essas leis são dadas a conhecer pelo pensamento humano através da observação, do cálculo, da experiência, da vida. No século I depois de Cristo, um cara chamado Fílon de Alexandria, que era judeu e que estudava o Torá, né, a base, né, da cultura judaica, e que estudava também a cultura grega, ele vai dizer que Logos é a inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus. E que Deus, o Logos, atua sobre a realidade. E essa realidade é composta tanto dos seres humanos quanto das coisas e da natureza. O Fílon, ele é um filósofo que nasce, que vive na Alexandria, na cidade de Alexandria, no Egito, mas ele é um filósofo egipto-judeu. Então, quando ele fala de Deus, ele está falando do Deus judaico, do Deus que está na Cabala, do Deus que está no Torá. E ele tenta, através da filosofia, unir a filosofia grega, o pensamento grego, com o pensamento do Talmud e do Torá judeus. Ok? O Heráclito, ele não está falando do Deus, nem do Deus judeu, nem do Deus cristão. Ele está no século V a.C., falando de uma inteligência cósmica que a mitologia só pega alguns detalhes. No caso, a mitologia grega. Aí, para a gente entender melhor as duas ideias, a gente vai avançar um pouquinho. A palavra logos, ela tem sido utilizada pelos gregos e na linguagem corrente, né, do que a gente fala, né, de uma forma muito ampla. Né? Ela tem sido aplicada também de forma muito ampla em vários momentos da história da filosofia e da história das humanidades. Quando o Heráclito usa a palavra logos, ele está dentro de um contexto histórico do século V a.C. E ele está falando que o logos, essa inteligência cósmica, ela está dentro de uma ideia cada vez mais separada do místico, do religioso, do mitológico. Por isso ele fala de leis universais que ajudam a definir o funcionamento do cosmos de forma ordenada, de forma que todos possam entender. Então, o Heráclito está falando de uma coisa que o Newton, lá no século XVII, 17 e 18, vai falar,
que são as leis universais de funcionamento da natureza e que nós, humanos, estamos sujeitos a essas leis universais. O Heráclito, no século V, está falando disso também. E vai ser resgatado lá na frente de novo pelo Isaac Newton. Existem leis, como a lei da gravidade, a lei da ação e reação, a lei da inércia, que nos permite atuar no mundo. E essas leis conferem ao mundo que nós vemos no dia a dia, mas aquele que a gente investiga através da astrofísica, um entendimento de como as coisas funcionam. Ele, Heráclito, no século V, ele está tentando mostrar que esse logos, ele aparece em todos os lugares do planeta, em todas as dimensões. E esse logos, nós somos parte dele. Porque nós podemos pensar racionalmente e entender objetiva e racionalmente como esse mundo, essa realidade funciona. O Fílon de Alexandria, ele vai falar do logos como o logos de Deus, do Deus judeu. Nunca se esqueçam, quando a gente está falando do Fílon de Alexandria, a gente está falando de um filósofo que nasce no Egito, mas que a tradição cultural e o berço dele é o judaísmo. O Fílon de Alexandria vai ser depois associado aos neoplatônicos, né? Até lá a gente chega. O que o Fílon diz desse logos de Deus? Ele diz que existe uma atividade que é a filosofia, o filosofar, que é o pensar sobre as coisas. E outra coisa é a sapiência, a sabedoria. Essa sabedoria, ela vem de um princípio divino. O que é a sabedoria? É ver dois caminhos e escolher o mais acertado. É tomar uma decisão com base na razão, nos motivos, ponderando as consequências, ponderando as possibilidades. O Fílon vai dizer que essa sapiência vem do logos, que para ele era uma realidade sem corpo, né, incorpórea, né, o logos de Deus não tem corpo, mas ele atua em tudo. Ele tem um aspecto que ele é imanente, ele pertence a todos nós. Então, todos os seres vivos no planeta, no cosmos, e todos os seres não vivos, inanimados, têm esse aspecto dessa organização, dessa ordenação. Ele pode, né, o logos de Deus ser entendido como tendo a função de reunir os poderes de Deus nas diferentes e mais múltiplas atividades que Deus possa exercer. Ele é também entendido como o poder de criação divino. E, mais tarde, essa mesma ideia de poder de criação vai ser usada por João, o evangelista, como a palavra, o verbo de Deus. Então, o Fílon é responsável por unir a crença mística num Deus criador na ideia racional de uma organização, de uma ordenação
do mundo, das coisas e dos seres a partir dessa concepção mística. O que mais a gente pode entender do Logos? Outros filósofos vão se apropriar dessa palavra Logos, né? Alguns antes do Philon, né? E no mesmo período, mais ou menos, que o Heráclito, outros muito tempo depois, né? Já na Idade Média, na Renascença. Um cara que é contemporâneo do Heráclito, ou pelo menos vive logo depois dele, que é o Aristóteles, ele vai dizer que o Logos é, junto com o ethos e o pathos, três formas de uso do pensamento filosófico e de diálogo entre as pessoas. Logos é o discurso. Lembra quando eu falei que a palavra logos está associada ao verbo legem, que vem do grego contar, narrar, reunir, calcular? Pois é, o Aristóteles diz que o logos é o discurso, é a palavra, mas é uma palavra que ordena, que dá sentido, que vem através da razão explicar uma determinada situação ou coisa. O Aristóteles, né, ele diz que o logos ele é muito mais sofisticado que o entendimento comum, né, porque ele diz que o logos é a capacidade humana que nos diferencia dos demais seres vivos do planeta. Porque o logos permite que a gente compreenda o que é bom, o que é mal, diferencie o bem do mal, né? O que é benéfico do que é prejudicial e que nos ajuda a tomar decisões com base na sabedoria. Então o Aristóteles confere ao logos uma coisa muito importante. Todos os seres humanos têm logos ou estão ligados a essa compreensão, essa ordenação do pensamento, enquanto os demais seres vivos no planeta não. O que é o ethos e o pathos, né? Que eu falei que o Aristóteles lança a mão, né? São três coisas: logos, ethos e pathos. O ethos é a capacidade de convencer os ouvintes do caráter de alguém, tem a ver com a reputação de alguém. E o pathos tem a ver com apelo emocional. Então, num discurso, né, no momento de conversa, nós podemos lançar a mão ou da reputação da autoridade, né, para justificar o que a gente está falando, ou do apelo emocional, né, ou do apelo lógico, o logos, que é superior a esses dois, ethos e pathos, porque ele tem uma posição de organizar, de ordenar, de botar início, meio, fim, consequências, desdobramentos na ordem do discurso. Então, o que eu estou fazendo agora com vocês é o que Aristóteles diria: eu estou usando o logos para que vocês entendam o que significa pensar sobre a realidade e a gente pensar sobre o que está acontecendo. Porque eu não posso, como um ser racional, ser movida única e exclusivamente por emoções. O Aristóteles está falando de compreensão num diálogo. Eu falo, pondero, você ouve, pondera, a gente vai tentando encontrar um caminho que una as duas coisas.
E mesmo que a gente não encontre esse caminho, a gente consegue reconhecer as estratégias de entendimento de cada um e respeitar isso. Mas o Logos, ele é profundamente racional e ordenado. E isso significa que a gente precisa entender o princípio gerador das coisas, ou do mundo, ou do cosmos, ou do surgimento dos humanos. É aí que entram os filósofos estoicos. Deem uma olhada, uma breve história da filosofia. O que está em verde são os estoicos. E o guia da história da filosofia. Quem são os estoicos? Os estoicos são os filósofos que entre o século IV e III antes de Cristo, né, são várias escolas de filósofos estoicos, né, eles são os caras que vão trazer para a filosofia e para o dia a dia uma ideia de que a vida vai oferecer para gente uma cota de felicidade, de alegrias, de sucessos, de vitórias, mas vai trazer em contrapartida a sua cota de dor, sofrimento e pesar. Ninguém que vai passar pela vida vai passar sem sofrer. Ou vai passar só sofrendo, ou vai passar só sendo alegre. Não. A vida vai dar as duas coisas. E os estoicos, vários deles, Sêneca, Cícero, o Zenão de Sício, né, a gente diria, todos esses filósofos, eu peguei só 3, eles vão falar de que mesmo o ser que nasce numa situação muito boa vai ter que enfrentar a velhice, a doença e a morte em algum momento da vida, da existência. O que vai diferenciar essa pessoa, se ela vai conseguir passar por esses momentos, vai ser a capacidade dela de aceitar que esses momentos, os de alegria, os de dor, os de tristeza, os de vitória, os de sucesso e os de fracasso, fazem parte da vida. E o segredo de um ser humano, de um humano sábio, é não se deixar levar nem pela tristeza extrema, nem pela alegria mais esfuziante. É buscar o meio do caminho. Se alguém achou essa ideia muito parecida com o Buda, com a ideia do budismo e do confucionismo, acertou. Muitos dos filósofos estoicos vão estudar a filosofia oriental na Índia, da China, vão ter contato com os persas, né? Então, com toda uma cultura oriental, e vão trazer isso para dentro do que vai ser, né, a filosofia grega e a filosofia romana, né? Esses estoicos são os responsáveis por pensar também a ideia do logos. Mas eles não falam de qualquer logos. Eles vão criar um termo que é o logos espermáticos, que é o princípio gerador do universo. O logos para os estoicos está mais próximo de uma lei, né, de uma lei universal que rege como as coisas funcionam, né, e que garante o início da matéria
aquilo que podemos, que tem densidade, que tem peso, que tem profundidade, que tem lateralidade, mas também aquilo que nós pensamos, que não é exatamente matéria, mas é pensamento, é energia mental. Uma porção do Logos, ela está presente nos seres humanos, né? Porque eles estão falando de uma capacidade de organização do pensamento que faz com que a gente coloque ordem nas coisas e entenda como as coisas funcionam. E aí, né, esses caras vão ser responsáveis por dizer, bom, o Logos, como origem de todas as coisas, como um princípio ativo de organização da matéria, de organização do pensamento, de organização das leis do planeta, do universo, ele está presente em tudo, incluindo nos seres humanos. E esse pensamento, que os estoicos falam de logos espermáticos, ele vai influenciar os neoplatonistas. Quem são os neoplatonistas? Para quem não está conseguindo associar os termos. Os neoplatonistas são filósofos que vão aparecer bem depois do Platão, né? E que vão juntar as ideias do Platão, a filosofia platônica, com uma ideia de espiritualidade. A gente vai ter neoplatonista cristão, mas vai ter neoplatonista com outras vertentes, né? E a gente vai ver o neoplatonismo dialogar, né, a filosofia neoplatônica com os árabes, com a filosofia árabe, né, e com a religião árabe. Então, a gente pode falar de neoplatonismo como, né, uma vertente da filosofia que junta as ideias do Platão com uma noção de espiritualidade, uma união de questões filosóficas e espirituais e espiritualistas, né? O primeiro neoplatonista que aparece é um cara chamado Amônio Sacas. Em 232 ele nasce, né? E que vai trabalhar numa escola filosófica fundada por ele em Atenas, né? Esses neoplatonistas vão falar, né, que o Logos é o princípio de organização do universo. Ele está relacionado, né, com o princípio de meditação. Então, o primeiro que vai falar disso, né, como um princípio, o Logos é o princípio da meditação, ou seja, o pensamento organizado sobre determinados assuntos, pensado, meditado, analisado e profundamente espiritualizado. É o Plotino que vai falar isso. Ele escreve Meditações e ele coloca lá que o Logos é uma inter-relação entre o que é o uno, o espírito e a alma, né? E que existe uma realidade que vai além da matéria, que sai da matéria física, grosseira e que organiza tudo. O Logos é um princípio dos mais elevados, tá? Essa abordagem do Plotino vai influenciar filósofos cristãos que vão pensar o Evangelho de Jesus Cristo, as palavras, as ideias de Jesus Cristo, e aliar essas ideias com as ideias do Platão e do Aristóteles. Um desses caras é o filósofo conhecido como Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho. Ele é Agostinho de Hipona, ele foi bispo da cidade de Hipona, que fica no norte, que ficava no norte da África. Portanto, um
bispo cristão do 3º século, norte-africano, de origem de comerciantes romanos fixados no norte da África. Esse Agostinho de Hipona vai pegar essas ideias do Plotino, aliar elas que já vinham do Platão, aliar ao cristianismo que estava se estruturando. E ele vai dizer que o Logos é a palavra eterna divina. Ele vai, nas traduções do Evangelho de João, buscar o Logos como a palavra, o verbo divino, que se fez carne através da existência de Jesus Cristo. Então a gente vê que o Logos, a ideia de uma organização do pensamento, de organização do universo, de organização da matéria e dos humanos, ela veio se transformando, desde os gregos até chegar nos cristãos. E esses filósofos vão tentando explicar como o planeta, o universo, as estrelas, os astros, os próprios seres humanos e o pensamento humano surgem e se estruturam. João, o evangelista, na tradução, primeiro para o grego, depois para o latim, vai ter a associação do Logos com o verbo, com a palavra de Deus, e depois o Logos com a ideia de motivo, causa geradora de tudo, como princípio. Não é à toa que no início do Gênesis, a gente tem, e o início era o verbo, a palavra, o Logos. Portanto, o Logos tem a ver com comunicação, tem a ver com diálogo, tem a ver com passar uma ideia. Até aqui foi. Aí pode ter alguém que pergunte assim, mas Logos e razão são a mesma coisa ou são diferentes? Vamos lá. Vamos pegar os usos da palavra razão. Razão é associada a sinônimos como causa, motivo. As razões para que eu faça tal coisa são essas. Os motivos para fazer tal coisa são esses. Certeza, eu tenho razão absoluta, ou seja, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Com lucidez, a pessoa racional é uma pessoa que organiza coerentemente o pensamento. Associada à palavra razão também, a gente tem a ideia de consciência intelectual ou moral, a capacidade de avaliação, a capacidade intelectual, né? A razão, ela de alguma forma está sempre presente nas palavras da gente, mais do que o Logos, né? Claro, mas sempre se associando. A gente precisa entender a raiz das palavras. A gente vive numa sociedade cuja origem é a base intelectual greco-romana. Nós vivemos uma sociedade ocidental. O português que nós falamos, ele é tributário, ele é derivado do latim que era falado na região de Portugal há séculos atrás. Então, a gente precisa entender que muitas palavras que nós usamos têm sufixo ou prefixos
gregos ou latinos. Então, quando a gente fala em logos, a gente está falando de um verbo, de um substantivo que veio de um verbo grego que significa contar, reunir, juntar, calcular. E quando a gente está falando de razão, a gente está falando de uma palavra que é ratio, que vem do reor, em latim, que significa contar, reunir, medir, juntar, separar e calcular. Todas estas ações, elas estão relacionadas à ordenação e organização do pensamento. Separar, dividir, calcular, medir a importância ou a distância ou a aproximação, juntar. Então, logos, ratio e razão vão estar ligadas a falar, pensar ordenadamente, com clareza e de modo que seja compreensível para outra pessoa, que a gente chamaria de inteligível, acessível à nossa inteligência. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe gente que não tem inteligência. Não existe. Todos têm inteligência. A diferença é que hoje nós entendemos, graças à neurociência, à neurologia e à psicologia, que existem tipos diferentes de inteligência. E esses tipos diferentes de inteligência nos dão uma capacidade diferente de entender o que acontece na realidade das coisas e dos humanos. A razão é uma maneira de organizar a realidade, de uma forma que nós possamos compreender a realidade. Então, quando nós estamos vendo subir o total de atingidos pela Covid e de mortes para 3 milhões de pessoas mortas, nós temos que entender isso num processo que é histórico. Só para vocês terem uma ideia, foram 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a guerra. Dez milhões de escravizados africanos durante os séculos 16, 17, 18, 19. São 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil hoje. 13 milhões de pessoas atingidas por uma doença chamada depressão. Então, quando nós temos 3 milhões de mortes por Covid, nós temos que tentar encaixar isso num entendimento lógico, racional, ordenado, por mais absurdo que possa parecer. O pensamento humano precisa fazer essa organização. A razão humana precisa fazer isso. Porque senão a gente vai literalmente pirar. A razão, ela parte do princípio que a realidade pode ser pensada, pode ser entendida, organizada. Já de cara, a gente pode dizer que a razão, ela está em oposição a 4 tipos de atitudes mentais. Por exemplo, a razão é oposta ao conhecimento ilusório. O que é o conhecimento ilusório? Os costumes,
os preconceitos, a aparência das coisas, a aceitação imediata das coisas. São conhecimentos ilusórios. Como eu sou, a minha aparência física é apenas e tão somente um fragmento de quem eu sou. Todas as formas de preconceito são conhecimentos ilusórios e estereotipados sobre realidades humanas e sociais. A razão, ela se opõe ao conhecimento que é fruto da emoção, dos sentimentos e das paixões que são desordenadas, que podem entrar em contradição. A razão não trabalha com as emoções. Nem pode, porque as emoções, elas são contraditórias. Pense em todas as emoções que vocês já viveram. A razão também é contrária às verdades ligadas única e exclusivamente à religião, à fé religiosa. A razão é a capacidade de questionar essas verdades. Ninguém que seja um filósofo, um historiador, um cientista social, um biólogo, vai se deixar levar pela fé quando o assunto for a busca de respostas para as realidades sociais, para as realidades históricas, para as realidades físicas ou da natureza. Porque a fé é única e exclusivamente uma crença em que você aceita uma verdade que veio de uma revelação divina, e a razão está associada à ciência. A razão, ela se opõe à ideia do êxtase místico, no qual o espírito mergulha e entra em conexão direta com o divino e com o sagrado. A razão não vai trabalhar com essa perspectiva. Essas atitudes mentais, elas podem ser aceitas até no dia a dia, mas elas são atitudes mentais que levam a erros de raciocínio, a erros de pensamento, a equívocos na análise da realidade, seja ela histórica, social, física, e a razão se opõe a isso. Por que é importante a gente saber disso? A gente entender isso? Porque nós estamos falando o tempo todo sobre razão. Nós estamos falando o tempo todo sobre o princípio gerador das coisas, as causas das realidades que nós temos vivido. E a razão é a ordenação desse pensamento. E é a Marilena Chauí que vai trazer pra gente, né, num convite à filosofia, que embora a gente entenda que a razão é oposta a essas 4 atitudes mentais, ela não é uma força autônoma que surgiu no mundo. A razão, ela não pode ser pensada fora de uma história, fora de um processo social, fora de uma realidade e de um contexto que é político, que é social, que é histórico. A razão, ela não é uma força histórica que cria a sociedade. É a sociedade que
cria a razão. É a sociedade, a política, a cultura, a organização dos seres humanos em sociedade que cria a razão, que traz a razão como algo importante para ordenar o pensamento, assim como o logos. As mudanças históricas, elas são fruto dos conflitos, das contradições, dos interesses que entram em choque de grupos sociais, né? E essa razão, né, e essas realidades históricas produzem e impactam no que a gente entende por razão. E a Marilena Chauí vai falar de 2 tipos de razão, né? A razão instrumental, ou razão tecno-científica, e a razão crítica ou filosófica. A razão instrumental, técnico-científica ou tecnocientífica, ela está a serviço de um processo amplo de exploração dos recursos da natureza, de exploração do ser humano por outro ser humano, de dominação do homem sobre a natureza e do homem sobre outros homens, né, dos humanos sobre outros humanos. Ela está a serviço da opressão e da violência, porque ela se estrutura a partir, né, de modos de pensar a partir do século XVII, em que cada grupo humano tem o seu lugar dentro da história e das sociedades. E de acordo com esses lugares ocupados por humanos, eles vão se desenvolver ou não. Então a gente chama de razão instrumental, técnico-científica, porque ela está ligada ao progresso científico a partir da segunda revolução industrial, né? Tanto na química, na metalurgia, na implementação dos motores a vapor, de combustão, enfim, das pesquisas em termos de medicamentos, né? Mas ela também está ligada a um processo de exploração dos recursos naturais e dos recursos humanos nas sociedades. A outra razão, que é a razão crítica ou filosófica, ela vai pensar sobre as contradições e os conflitos sociais e políticos, né? E ela se propõe, como corrente filosófica, a ser a ajudar no processo de libertação do pensamento crítico. Ok, nós temos necessidade de aparelhos científicos, industriais, de um certo conforto, luz elétrica, meios de comunicação como o Facebook, o próprio celular como instrumento, roupas que nos protejam dos raios UVA e UVB, protetor solar, carros. Nós temos necessidade desses instrumentos que tornam a nossa vida mais segura e fácil. Por outro lado, como nós construímos esses instrumentos? Como, a partir das relações de trabalho, esses instrumentos moldam as nossas relações sociais e impactam nas nossas relações sociais? É isso que a filosofia, a razão filosófica vai fazer, vai questionar. Vou dar um exemplo. Os filósofos da escola de Frankfurt, né? Os filósofos da escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, né? Eles defendem a ideia de que há uma continuidade temporal ou histórica
entre uma forma anterior de racionalidade e a forma seguinte. Então, quando a gente pensa, existia uma racionalidade, né, antes do processo que se iniciou no século XVI com a saída da Europa, dos europeus da Europa em direção à África e à Ásia. Essa razão antes do século XVI é uma razão que é profundamente ligada ao misticismo cristão católico, à religião oficial, que é a cristã católica na Europa, ao pensamento medieval, que perseguia mulheres, que perseguia ciganos, que perseguia judeus, que perseguia os muçulmanos, né? É um pensamento, é uma razão, que a gente vai chamar de razão do período medieval, ela é diferente da razão que surge a partir do século XVI, na Era Moderna. Quando a Europa sai em direção à Ásia, à África e à América, buscando novos recursos naturais para serem explorados e entrando em contato com outros grupos humanos organizados de forma diferente. Então a gente tem uma racionalidade medieval renascentista, da onde vai sair uma racionalidade que é moderna e que também vai ser superada. Existe um processo de superação histórico na forma de pensar, com lógica, com ordenamento. Então, para um cara na Idade Média que fosse filho de nobres, cristão católico, uma mulher era apenas a costela de Adão. Ela vinha ao mundo para servir aos homens. Esse pensamento, baseado numa ideia religiosa, vai se modificar até chegar ao que a gente tem hoje. Nós não somos a costela de ninguém. Pelo contrário, nós somos o útero da humanidade. Ninguém vem ao mundo sem ser pelo útero de uma mulher. Isso é uma visão completamente diferente e libertadora, né? E a gente continua falando da razão. A razão continua rendendo altos papos. Porque sem a razão a gente não consegue ordenar o pensamento. E por hoje nós ficamos aqui. Na semana que vem, na segunda-feira, às 18 horas, a gente continua a falar sobre a razão e sobre o senso comum e sobre o pensar criticamente. E aí a gente vai cada vez mais dominando esse território, que são os conceitos importantes para o pensamento humano se tornar o que é hoje. E a gente vai exercitando a capacidade de pensar criticamente a realidade, sem aceitar as coisas como fatais, como dadas. A morte só deveria ser inevitável quando a gente fica velho demais para seguir em frente. Mas a gente deveria chegar também à velhice com saúde e condições de entender que a gente fez tudo que podia por esse mundo, ou pelas pessoas que a gente ama. Aceitar a morte como inevitável deveria ser o final da vida da gente e não a interrupção da vida da gente por meio de uma doença que a gente poderia evitar se todos estivessem sendo vacinados, se houvesse testagem em massa da população, se houvesse um processo de conscientização de que sem máscara, álcool gel e distanciamento controlado
mínimo que seja, a gente não consegue superar isso. Fiquem com Deus. Eu ainda tenho muita fé que a gente vai conseguir superar tudo isso. E eu sei que a fé só vale se ela puder ser raciocinada, pensada, organizada. E eu sei que a gente tem essa capacidade. Um grande beijo e muito obrigada por estarem aqui.